Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cristina Vilela. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um brasileiro que saiu cedo do Brasil, do nosso país. Eu sei que hoje é Jogo do Brasil aí, eu estava até conversando com o pessoal e eu acho que isso, de certa maneira, é uma homenagem para o nosso país. Ter uma pessoa tão especial, num conhecimento super legal para a nossa área aí do marketing digital. Então, eu, sem delongas, vou direto para ele, para que ele possa se apresentar e vocês entenderem assim que pessoa especial que a gente tem e que nos representa no mundo inteiro, porque ele dá os cursos dele aí no Brasil, ele está dando aqui agora em Portugal, mas ele dá pelo mundo. E isso muito me honra como brasileiro. Então, eu tenho certeza que vocês aí vão ficar super felizes com essa entrevista e vão aprender muito. Então, ó, dedinhos aí, anotando, porque tem muita coisa legal. James, querido, quem é Obrigado. você? Fala para eles. Bem, então, na verdade, eu sou anglo-brasileiro, tá? E já faz realmente muitos anos em que eu saí do Brasil, quer dizer, tiraram-me do Brasil com a minha família. E eu tenho atualmente um estúdio no Reino Unido. Eu sou consultor de história, o que eles chamam de Story Consultant em inglês, tá? E o meu estúdio ele funciona em três idiomas, funciona em inglês, português e espanhol. Então, uma coisa interessante, assim, eu sempre digo para as pessoas, é que mesmo que saiamos cedo de um determinado país, se nós conseguimos falar uma língua, devemos preservá-la até onde for possível, né? Porque nunca se sabe quando nós vamos precisar outra vez daquela língua na nossa vida. E hoje, por exemplo, assim, eu fico muito feliz, eu tenho 57 anos e passei praticamente a vida inteira, quer dizer, indo e vindo ao Brasil, mas fora, né? E felizmente, assim, o fato de eu ter preservado a língua portuguesa me faz com que hoje eu tenha mercado brasileiro, mercado português, mercado de língua portuguesa no mundo inteiro, e também, como eu falo espanhol, também o mercado de língua hispânica e o mercado de língua inglesa, né? Então isso triplica as minhas chances de conseguir alguma coisa na vida. Verdade, verdade. E assim, para o pessoal do marketing, né? Porque a gente tem assim, eu aprendi com você no teu curso, estou aprendendo ainda porque o curso não terminou, que a gente não dá para separar as histórias como história de marketing ou história disso ou daquilo. E isso eu acho que é bárbaro para você aí achar que, nossa, eu vou ter que explicar ou fazer um curso que seja detalhado. É verdade isso? Não é verdade? Como é que é É isso? verdade, uma coisa que eu sempre me preocupo, né, é quando eu vejo determinados absurdos, normalmente sendo oferecidos online, né? Então a pessoa diz assim, olha, nós vamos fazer um curso, né? Venham para um curso de, digamos assim, neuro storytelling. Como quem diz, algum tipo de storytelling não seria neuro. Né? A outra é, por exemplo, quando as pessoas oferecem assim, olha, né, nós vamos fazer um curso, tá, de storytelling e transmeios, ou transmídia, como vocês dizem no Brasil. Tá? Eu também fico preocupado com isso, né? Ou um curso de storytelling e multimídias, etc. Tem um lado, por exemplo, se o curso oferecer, tá, o como ligar e desligar determinados botões, como ligar e desligar determinados equipamentos, ou utilização de determinados equipamentos, não há problema nenhum. Logicamente, se eu quiser passar a minha história através de uma câmera, como esta, eu vou ter que ser capaz de saber ligar a câmera, etc. Se eu quiser usar o microfone, né? Então, isso é uma coisa técnica. Agora, história é história. Tá? Não importa o meio pelo qual vamos passá-la. Tá? Como vocês estão a ver nesses dias, né, nesse curso, né? Uma história, na verdade, é uma coisa muito simples. Né? Nós temos que pensar num personagem que seja diferente, que seja excepcional, e o excepcional não é que ele tenha anteninha, seja um marciano ou seja um cruzamento entre um ser humano e um dinossauro. Até pode ser, mas não precisa. Né? Um personagem excepcional é aquele tipo de personagem que, por exemplo, nós estamos aqui neste hotel, tá, em Lisboa, e há uma vidraça aqui imensa. Né? Então, um personagem excepcional é aquele assim, que eu veja, digamos, uma multidão, né, e eu diga, olha só, Cristina, tu viras teus olhos para a multidão, tu viras para mim e nós não precisamos nem apontar para aquela pessoa. Né? Tem algo ali, né, que faz com que saibamos que aquele ser humano tem alguma coisa a qual nos atrai, É mágico, pela né? qual nos interessamos. Exatamente. Então, isso é um personagem excepcional. Às vezes é uma coisa muito simples. Tá?
E às vezes não tão simples. No outro dia alguém diz assim, James, assim, né? Podias me dar um exemplo de um personagem excepcional usando, por exemplo, olhos. Eu disse, olha, a menina que não sabia piscar. Pronto. Então, o personagem excepcional é isso, que tem alguma coisa. Agora, por exemplo, no nosso curso, tá? Nós terminamos faz pouco, nós vimos um esquilinho, um filhotinho, tá? Que não conseguia seguir a mamãe dele, né, e pular por um muro. Pronto. Tá? É um personagem excepcional. Assim vai. Então, esse personagem excepcional, nós temos que pôr entre ele e aquilo que ele deseja atingir. Por exemplo, o esquilinho queria pular o muro. Tá? Digamos assim, a menina que não sabia piscar, ela queria piscar para conquistar o namorado. Tá? Então, ou seja, este personagem excepcional, ele tem que querer alguma coisa, tem que desejar algo ardentemente. Tá? Tem que ter uma finalidade, um objetivo. Tá? Pois bem, e entre o personagem e o objetivo a ser conseguido, nós colocamos barreiras, que chamamos tecnicamente de obstáculos. Tá? Então, essas barreiras, elas têm que ser barreiras excepcionais. O que é uma barreira excepcional? É aquele tipo de obstáculo em que, à primeira vista, ele parece insolucionável. Eu digo assim, olha, o muro é alto demais para um filhote de esquilo. Ele não vai conseguir pular. Tá? Então, eu vou mostrando na história como, afinal de contas, ele vai conseguir superar aquela barreira para atingir o objetivo dele. Tá? Pois bem, então isso é o cerne de uma história. Um personagem excepcional a passar por um problema, um obstáculo excepcional para atingir um fim, e esse fim tem que ser satisfatório. O que é um fim satisfatório? O fim satisfatório não é necessariamente um final feliz. Um fim satisfatório pode ser, por exemplo, o personagem consegue, ele não consegue, tá? Eu fico na dúvida se ele vai conseguir ou não. Tá? Entretanto, o final satisfatório ele tem que ser espetacular, no sentido que eu digo assim, uau, eu não esperava por isso, eu nunca vi coisa tão linda na minha vida, ou que seja. Vocês têm que causar algum tipo de emoção. E além de ser espetacular, ele tem que ser memorável. Eu tenho que ser capaz de, depois que a história terminar, aquele final permanecer no nosso coração, vivo na nossa mente, entendeu? Então, isto é a fórmula básica da história. Mas tem um outro elemento, que talvez seja o principal, é que, neste processo todo, o personagem se transforma. No início da história, ele é de uma forma, e no final da história, ele aprende alguma coisa, ou o contrário, ele desaprende alguma coisa. Né? Mas o personagem, no processo de passar pela jornada, né, ele chega ao fim um personagem modificado, transformado. E se nós seguirmos, digamos, essa fórmula, se assim quisermos chamar, ou esta estrutura, né, nós temos história. Isso vale para tudo, quer dizer, vale para tu venderes um produto, vale para tu venderes a ti mesmo, se tu quiseres, vale para tu escreveres um romance, um filme, um comercial para televisão. Verdade. E uma coisa legal que eu estava falando com o James e ele concorda em gênero, número, grau, aliás, nisso a gente comunga, que tem que ser verdadeiro, né? Seja se você vai escrever no teu blog, seja se você vai falar no teu vídeo. E como a minha ajuda sempre com vocês tem sido os vídeos, eu vou passar essa bola para você e perguntar o que o vídeo pode aumentar ou diminuir no valor de uma história, na sua percepção? Um vídeo não aumenta nem diminui. Tá? Depende da história. Tá? Eu vejo assim, tá? Quando nós vamos filmar uma história, por exemplo, usar vídeo tá? Para mostrar a história, tá? Ou para contá-la, tá? Nós temos que escrever uma história que se preste para um vídeo. Tá? Porque nós temos que nos dar conta que algumas histórias se prestam mais para um meio do que para outros. Muitas histórias são histórias, mas, por exemplo, os meios que temos variam. Né? Nós temos que cuidar para que, por exemplo, uma história para vídeo vem de ver. Tá? Então, quer dizer, uma história para vídeo tem que ser uma história visual. Tá? Então, por exemplo, assim, se a história contiver muitos diálogos, etc., de repente, não se presta para um vídeo. A não ser que, além do diálogo, tá? Haja alguma coisa por trás. Tá? Então, sim. Tá? Por exemplo, tá? Existem coisas bem simples. Nós estamos agora a fazer um vídeo. E o vídeo é uma entrevista. Tá? Numa entrevista, nós queremos conhecer as pessoas. Tá? Então, conhecer a pessoa não é necessariamente conhecer só pela voz. Porque
a não ser que a pessoa seja cega, tá? Logicamente o cego conhece o outro ser humano pela voz. Tá? Entretanto, se nós tivermos todas as, digamos, as funções, nós conhecemos a outra pessoa pela voz e conhecemos pela aparência, pela expressão e, digamos, pela visão. Tá? Então, por isso, por exemplo, que uma entrevista é muito melhor filmada, como estamos filmando agora, do que se fosse simplesmente a gravação, o áudio. Tá? Porque há uma certa frustração se a pessoa não for cega, ter que ficar a imaginar como é a pessoa que está sendo entrevistada. Tá? Então, a entrevista, por exemplo, com imagem, ela dá essa ideia de realidade, que é interessante. Tá? Então, nós temos que ver o que se presta. Então, por exemplo, uma entrevista, se não for para pessoas cegas, vale a pena filmar. Tá? Até porque a pessoa cega igualmente aproveitaria, que é a parte da voz. Tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, fazer uma entrevista, tá? E num vídeo, tá? E essa entrevista for para todas as pessoas, por exemplo, como eu resido no Reino Unido, nós sempre tomamos muito cuidado para incluir todos naquilo que fazemos. Tá? Então, por exemplo, no meu estúdio eu tomo muito cuidado para que, por exemplo, uma pessoa pode ser cega, pode ser surda, etc. E mesmo assim aproveitar da mensagem, uma mensagem a qual queremos passar. Né? Então, por exemplo, se eu gravei uma entrevista e eu quero que essa entrevista seja aproveitada, por exemplo, por uma pessoa que seja cega, né? Eu evito colocar subtítulos. Certo. Isso acontece muitas vezes em web marketing. A pessoa faz uma entrevista e ela é cheia de subtítulos. No momento que ela põe um subtítulo, por exemplo, agora nessa entrevista, se tu editares, digamos lá, o James está em Lisboa e hoje ele acabou de fazer tal coisa, etc. Né? Eu estou restringindo, de certa forma, tá? Eu não estou privilegiando pessoas que por acaso não enxergam. Verdade. Tá? Então, nós temos que evitar esse tipo de coisa. Tá? Como evitar, às vezes, esse tipo de coisa? Nós podemos evitar simplesmente por em vez de nós colocarmos o subtítulo James esteve em Lisboa, etc, fazermos isso como parte da entrevista. Como, por exemplo, agora eu acabei de dizer, tu disseste que eu estava em Lisboa e agora eu estou dizendo, eu acabei de dar um curso em Lisboa. Tá? E, por exemplo, se eu quiser privilegiar a todos nesse tipo de entrevista, eu vou dizer, olha, a minha voz está cansada, o meu nariz está a doer, porque eu estou já a falar, já vai para 10 horas. Verdade. Tá? Então, depois de 10 horas, logicamente, o meu nariz está doendo, a minha garganta dói, etc. Sim. Então, isso mostra a minha voz, mas também, sem dúvida, quem não pode me ver, esta é a minha expressão. Sim. Então, ou seja, eu fiz disto parte da conversa, do enredo. Né? E não necessariamente colocar James depois de um dia cansado no subtítulo. Tu estás excluindo pessoas. Verdade. E também as pessoas vão, quem não puder me ver, vai me interpretar mal, vai pensar que eu sou uma pessoa que eu não sou. Nas histórias, assim, você falando assim, durante o curso, eu descobri assim que eu não sabia o que era história. Definitivamente eu não sabia. E me encantei. Agora mesmo a gente assistiu uma propaganda, na verdade foi um comercial que o James criou. E engraçado que eu já tinha assistido no Brasil esse comercial. Ele passou ali no Rio Grande do Sul exclusivamente, né? São vários comerciais em que o meu estúdio se envolve, etc. Mas esse especificamente foi passado lá, só no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que foi regional. Mas é engraçado que eu tive a oportunidade de assistir esse comercial. E ele é tão forte, esse comercial, e estou sendo franquérrima contigo agora, que eu já tinha assistido, mas assisti de novo, deu a mesma emoção da primeira vez. Então é engraçado como quando tem muita essência no que se passa, mesmo que você já tenha assistido outras vezes, isso não torna uma novidade sem a emoção. Aí são coisas que vai depender da pessoa. Sem dúvida, vai depender da pessoa. Quer dizer, quando isso vale para qualquer obra, digamos assim. Né? Existem pessoas que conseguem ler o mesmo livro 2 vezes, ou 3 vezes. Né? Há livros, por exemplo, que eu gosto muito, eu consigo ler até 5 vezes. Tá? Mas isso não é esse tipo de coisa, assim, por exemplo,
quando nós criamos uma obra, uma história, né, nós temos que pensar no propósito. Para que eu quero criar aquilo para aquele momento? E pronto, quer dizer, se aquilo é viral, não é viral, se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta, né, é só uma consequência. Na verdade, né, nós temos que tomar cuidado às vezes com isso, porque quando nós criamos uma obra, tá, há uma regra, que eu digo assim, que tudo que nós criamos e jogamos ao mundo, 33% das pessoas gostam. 33% ficam neutras. Tá? E 33% não gostam. Tá? Eu digo assim, e 1% que falta para formar o 100, eu não sei. Tá? De qualquer forma, eu digo assim, é 33, 33, 33. Tá? Um terço gosta, um terço não se importa, um terço não gosta. Então, quando nós criamos alguma coisa, a gente tem que pensar assim, em criar para quem gosta. Tá? Então, eu vejo assim, tá? Se eu tenho, por exemplo, assim, que trabalhar com um grupo de pessoas, como agora, né, nesse grupo cá em Portugal, né? A minha principal preocupação, tá, não é, digamos, o conteúdo que eu tenho que passar para vocês. Até porque eu acredito que uma pessoa jamais deve ser capaz de vender um produto, vender um serviço ou dar um curso se não dominar o assunto. Isso é um absurdo. Isso seria estelionato, acho que é a palavra em português. Seria um roubo. Tá? Então, eu jamais faria isso. Tá? Agora, o que me preocupa sempre é, tá, eu preciso que as pessoas, tá, que venham a mim gostem de mim. Tá? Ou ao menos minimizar, né, mitigar, né, esses 33, 33, 33. Porque se eu tiver, por exemplo, digamos, eu tenho 15 pessoas, né? Se eu tiver em 15 pessoas, 5 que me odiarem, vai meio que estragar o curso para as outras. Tá? Então, por exemplo, quem vende um produto é a mesma coisa. Quer dizer, quando tu começa a vender o produto, se tu trouxeres, digamos, ao teu grupo de associados, um terço de pessoas que te odeiem, aquelas pessoas podem contaminar o grupo. Tá? Então, como se faz isto? Né? No meu caso, o que eu faço é tentar mostrar para essas pessoas, tá, quem eu sou. Tá? Por quê? Porque normalmente quando nós conhecemos de verdade uma outra pessoa, tá, seja através de um vídeo ou frente a frente, etc., tá, nós não conseguimos odiar. E é tão interessante, nós só odiamos, nós só temos sentimentos negativos porque nós não conhecemos. Que louco o isso. Preconceito, essas coisas todas, tudo isso acontece se não conhecemos. No momento que nós conhecemos, pronto, nós perdoamos as falhas, nós queremos ouvir a mensagem que a outra pessoa tem para passar, etc. Né? Então sempre eu vejo assim a preocupação de quem trabalha com outras pessoas, né? Quer dando um curso, oferecendo, que me repito, oferecendo um produto, serviço, etc. Né? Tem que conquistar o outro, e para conquistar é tu te mostrares. No outro dia alguém dizia assim, mas James, né, o mostrar-se, né, é correr riscos. E é verdade. Né? O mostrar é correr risco. Sempre é. Sempre é. Né? Só que é um risco muito menor do que deixar que 1/3 da tua audiência não goste de ti e que 1/3 da tua audiência comecem a bocejar de neutros que estão. Tá? Então, quando tu te mostras, digamos assim, se houver 15 pessoas e tu te expões, talvez uma não goste de ti. Mas aí uma andorinha não faz verão. Verdade. Então é interessante isso, né? Porque por que as guerras ocorrem, por exemplo? A guerra ocorre porque parte fala uma língua, parte fala outra. Então eles não se entendem. Quando eles não se entendem, né, é mais fácil de dizer, olha, são eles, nós e eles. Né? Ou seja, no momento em que as pessoas se compreendem, no momento em que entendemos como o outro sente, como o outro vê o mundo, quando nós humanizamos a outra pessoa, é complicado de não gostar da outra pessoa. Podemos não gostar de atitudes, não gostar de coisas da outra pessoa, mas não significa não gostar da outra pessoa. Tá? Nós temos isso com os nossos filhos, às vezes. A gente não gosta de determinadas atitudes dos nossos filhos. Tá? Mas não quer dizer que não o amemos incondicionalmente. Verdade. Então isso é importante quem vai trabalhar com pessoas, né? Lembrar disso, né? Que são seres humanos. São seres humanos. Nós não vendemos
produtos, nós não vendemos serviços, etc. Nós vendemos soluções, né? Nós vendemos muitas vezes até um alívio emocional. Né? Se eu comprar uma garrafa de refrigerante, eu me sinto mais feliz, isso é bom. Isso já serve. Quanto vale, digamos, 1 minuto de felicidade na vida, né? Verdade. Isso vale milhões. Verdade. Né? Então é isso que a gente vende quando vende alguma coisa. Verdade. Né? Nunca é o produto em si, né? Claro. Nunca é uma coisa. Né? Porque o fato, assim, quando nós trabalhamos com marketing, na verdade é uma palavra vilificada, assim, as pessoas muitas vezes entendem isso mal, né? E eu sempre penso assim, se eu tenho que fazer marketing, ou pensar em marketing, etc., eu penso no outro. Tá? Como eu posso fazer o outro feliz? Tá? Então, se ele ficar feliz, então se eu humildemente eu ofereço os meios que eu tenho para realizar a felicidade do outro. Tá? Isso é muito interessante, as pessoas compreendem isso e elas voltam. Então, em vez de eu pensar assim, vou fazer marketing para que elas comprem meu produto e eu possa colocar o dinheiro no banco. Normalmente isso até pode funcionar por um tempo, mas a gente não consegue enganar a todos o tempo todo. Entendeu? E o bom, quando a gente, digamos, diz a verdade no marketing, na vida, etc., é que a verdade é sempre a verdade. Né? Nós não precisamos pensar 2 vezes. Né? Nós não vamos nos enganar simples, jamais. Né? É simples, direto, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Verdade. Bárbaro. Aliás, assim, a minha última pergunta que eu ia fazer pro James era qual o segredo, se há algum segredo. Eu vou fazer a pergunta por desencargo de consciência, mas o que você acabou de falar, para mim, é o segredo. Mas, e aí, tem segredo? Tem segredo para quê, querida? Para a gente fazer história. Boas histórias. Exatamente, para fazer boas histórias, em primeiro lugar. Nós temos que lembrar que histórias têm determinadas estruturas. Tá? Então, para tudo, para criação de arte, há determinadas estruturas. Tu vai ser um pintor, tens que aprender a lidar com as tintas, com os quadros, com os pincéis. Tu tens que conhecer aquilo que está a teu dispor para que tu possas trabalhar. Então, é importantíssimo.